Nessa página, gente boa, a gente começa a ver o terror da química, só que isso aí serve para os outros alunos. Os meus alunos não pensam dessa maneira. Ou seja, cálculo estequiométrico, ou também conhecida como estequiometria. Só para começar, é utilizado quando se quer descobrir a quantidade de determinada substância numa reação química, seja reagentes ou produtos. Então, a diferença, lembra que a gente até agora, a gente estudou relação numérica. A gente trabalhou com grandezas como mol, número de moléculas ou átomos, massa em gramas, volume molar, que é o volume na CNTP. Também vimos o volume fora da CNTP, que é a equação de Clapeyron, lembra? Tudo isso mostrou para a gente que a gente trabalhava em relação numérica, ó, com pares de grandezas. Mol eu podia transformar em moléculas e vice-versa. Moléculas em massa e vice-versa. Massa em gramas em volume molar ou vice-versa. Quando a gente fala em estequiometria, essa resolução, essas proporções, elas saem de dentro de uma equação química. Então eu não vou trabalhar simplesmente por trabalhar. Para começar o meu raciocínio, começar a elaborar o que eu vou fazer, dado um enunciado, primeiro eu sou obrigado, antes de mais nada, de representar a equação química, caso o enunciado não me dê. Por isso que a gente lá nas aulas anteriores, a gente falou de reação de combustão, reação de neutralização, e aquelas principais de simples troca. Metal com ácido, a metal com ácido. Metal com sal, a metal com sal. Lembra? Então, quer dizer, se vier outro tipo de reação, não tem problema. Você já está preparado para resolver qualquer situação. Então, dada a equação química, ou você representando, o segundo passo é equilibrar a equação ou balancear. Balanceada, equilibrada a equação, aí sim você começa a estabelecer as proporções das grandezas envolvidas no processo. Aí você também vai trabalhar com par de grandezas. Só que quem vai dar e exigir é o enunciado. Ele pode dar mol e exigir número de moléculas. Ele pode dar mol e exigir volume molar. E assim por diante. Então, a primeira coisa, o primeiro passo em estequiometria é ver se o cara deu ou não a equação química. Deu, eu passo a equilibrar. Não deu, primeiro eu tenho que representar. E aí depois eu equilibro. Dada a equação equilibrada, aí fica fácil. Então, a gente tem que dar sequência ao equilíbrio da equação. A gente tem que dar sequência ao coeficiente que equilibrou cada participante da minha equação. Então, se aqui eu tenho 2 como coeficiente para o monóxido de carbono, isso aqui é uma queima, é uma equação de combustão, equilibrado, lembra do macho? Vou ficar só com a parte final da nomenclatura macho. Vou ficar com CHO, CHO, só que aqui não tem H. Então, vou trabalhar com C e O. Primeiro vem o C. Então, se eu tenho 2 aqui, eu tenho 2 no produto, está equilibrado. Lembra que esse 2 multiplica todos os átomos que participam da molécula. O coeficiente 1 não precisa ser colocado. Eu só coloquei para confirmar tudo que vai ser explicado. De novo, o coeficiente 2 para equilibrar o CO2. Lembra que o 2 multiplica tudo, então eu tenho 2 carbonos e 4 oxigênios. Então, de novo, 2 carbonos, estou confirmando 2 carbonos no reagente, 2 no produto, está equilibrado o carbono. Como não tem hidrogênio, oxigênio, tem 2 daqui, ó. Com mais 2 daqui, 1 vezes 2, 2, total 4 nos reagentes.
2 vezes 2, total 4 no produto, confirmando que a equação está equilibrada. O coeficiente 2 na frente do monóxido de carbono está me dizendo que eu tenho 2 mols de monóxido de carbono. O coeficiente 1, ou nenhum aqui na frente, está confirmando que eu tenho 1 mol de gás oxigênio. E o coeficiente 2 na frente do CO2 está confirmando que eu tenho 2 mols de gás carbônico. E aí eu venho para cá para mostrar para vocês que essa matéria ela é fundamental em qualquer laboratório químico, seja da natureza que for, laboratório de análise inorgânica, laboratório de análise orgânica, laboratório que produz medicamentos, laboratório como é que é o nome? Embrapa, que trabalha com produtos para a terra. Então, quer dizer, toda análise química, ela depende do cálculo estequiométrico, ela depende da estequiometria. Então, o que me interessa aqui? É transformar a minha equação em grandezas. E veja bem, não sou eu que vou transformar aleatoriamente, é dentro do enunciado ou dentro da análise de uma equação química. É o que o cara me der e o cara pedir. Quem manda aqui é o enunciado. Aqui eu estou colocando todos os participantes, porque eu quero que você entenda como transformar a equação, a análise da equação, em grandezas. Quando eu venho para... Isso eu falei de mol já, né? Agora eu venho para número de moléculas. Aquele 2 que era coeficiente vai multiplicar a quantidade de molécula para cada mol. Lembra que para cada mol da minha substância, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de monóxido de carbono. Como aqui eu tenho 2 como coeficiente, eu sou obrigado a multiplicar 2 vezes esta quantidade. O mesmo ocorre para massa molar. Massa molar é massa em gramas por mol. Para 1 mol, eu tenho 28 gramas de monóxido. Como é que eu calculo isso, professor? Você já sabe. Cada carbono vale 12. Se não for dado, vai na tabela periódica. Cada oxigênio, 16. 12 vezes 1, só tem um átomo. 16 vezes 1, só tem um átomo. 12 mais 16, 28 gramas por mol. Se o coeficiente é 2, eu tenho 2 mols. Então, 2 vezes 28 gramas. Viu como é tranquilo? E quando eu quiser a proporção em volume molar, na CNTP, é o mesmo esquema. 22,4 litros para cada mol. Como eu tenho 2 como coeficiente, como eu tenho 2 mols, 2 vezes 22,4. Como aqui é 1, todas as grandezas vão ser multiplicadas por 1. Como aqui é 2, todas as grandezas vão ser multiplicadas por 2. E como é que você encontrou 32 aqui? Que é a única coisa que muda, tá vendo? O resto é tudo igual. A única coisa que você vai ter que calcular é a massa molar, caso não seja dada. Se cada oxigênio vai 16 gramas vezes 2, 32 gramas por mol. Como aqui eu só tenho 1 como coeficiente, como eu só tenho 1 mol, eu multiplico por 1, eu deixo 32 gramas. Nesse caso aqui, 12 vezes 1, só tem um carbono, deixa eu apagar que eu fiz porcaria aqui. Como eu só tenho um carbono, né? 12, esquece 2, 2 não é a massa molar. Massa molar é como se fosse só o CO2. 1 mol só. Então eu tenho 12, aqui que eu fiz, pô, que pobreza, hein, cara. Ih, rapaz. Agora já era, vai ficar assim, não vou mudar não. Como aqui eu tenho 12 vezes 1, 12, 16 vezes 2, 32. 12 mais 32, ó, 44 gramas. Pô, gente boa. Muito mole isso aí, né? Deixa eu tentar aqui, ver onde eu tô. Eu tô aqui, ó. É. Então dá sim, quer ver? Peraí.
Não, por que não dá? Não entendi isso. Só um minuto, gente. Boa, só para ver o que está acontecendo. Aí, tá sumindo, rapaz, minha listinha, cara. Agora já era, deixa assim mesmo. Não vou mexer, não. Lembra que isso aqui é fechado. Né? Então, 44 gramas por mol. Para 1 mol, eu tenho 44 gramas. Como aqui eu tenho 2 como coeficiente, 2 mols, 2 vezes 44 gramas. Se aqui eu tiver 10, 10 vezes 44 gramas, 10 mols, 10 vezes isso, 10 vezes 22,4. Tranquilo? Então, isso é estequiometria. E claro que a gente vai ver isso na prática e também com vários exercícios de fixação, exercícios de universidades estaduais e federais e exercícios do Enem. Quer dizer, você aqui aprende tudo. A gente cerca as bancas de vestibular. A gente sabe o que eles vão pedir. Então fica fácil para você resolver qualquer tipo de problema. Valeu, gente boa. Grande abraço. Desculpe aqui por isso, mas não consegui. Valeu, grande abraço. Até a próxima.